Bom, pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade ao estudo de teoria de grupos, abordando especificamente o assunto de homomorfismo de grupos. Então, dados dois grupos, G como uma operação asterisco e H como uma certa operação triângulo, uma função f do conjunto G para o conjunto H vai ser chamada de um homomorfismo de grupos se acontecer o quê? Toda vez que eu aplicar a f no resultado de x operado com y, isso for a mesma coisa que aplicar a f no x e operar a segunda operação do conjunto H com o resultado da f no y. E isso valer para quaisquer elementos x e y no conjunto G. Então, aqui no lado da esquerda, eu estou aplicando a f no resultado de x operado com y, mas operado com a operação do grupo G. Aqui na direita, eu estou fazendo o f de x operado com f de y, mas usando a operação do conjunto H, porque esses elementos aqui pertencem ao conjunto H. Então, ela funciona de modo análogo ao caso que a gente tinha para anéis. Só que no caso de anéis, eu tenho duas operações e eu exigia que a função respeitasse as duas operações. Aqui no caso de grupos, como existe uma única operação, eu vou exigir que essa função respeite essa operação que está definida em cada um dos grupos, no grupo do domínio e no grupo do contradomínio. Então, se a função f satisfizer essa condição, a gente vai dizer então que ela é um homomorfismo de grupos. E aqui, de modo semelhante ao caso de anéis, a gente vai dar nomes especiais dependendo se essa função é uma função injetora, sobrejetora ou bijetora. Então, se eu tenho G como operação asterisco e H como operação triângulo grupos, e f de G para H um homomorfismo de grupos, o que eu tenho? Primeiro, se o conjunto G for igual ao conjunto H, nesse caso, então, como G é igual a H, a função f é uma função que vai de G para G e, nessa situação, ela vai ser chamada de um endomorfismo de grupos. Se essa função do conjunto G para o conjunto H for injetora, ela vai ser chamada então de um monomorfismo de grupos. Se por um acaso essa função for sobrejetora, a gente vai dizer que ela é um epimorfismo de grupos. Caso a função f de G para H, que é um homomorfismo, seja também uma função bijetora, a gente vai dizer que ela é um isomorfismo de grupos. Então aqui os termos são os mesmos, né? Epimorfismo, isomorfismo ou monomorfismo, só muda o quê? O tipo de função, se é uma função que está aplicada num anel ou num grupo. Então aqui um isomorfismo de grupos é o quê? Uma função no conjunto G para o conjunto H, que é um homomorfismo de grupos e que além disso essa função é uma função bijetora. E por último, se a função f for do conjunto G para o conjunto G é um homomorfismo de grupos e um homomorfismo bijetor, então a gente vai dizer que essa função f é um automorfismo de grupos. Desses termos, os dois termos mais importantes são esses aqui, é o isomorfismo de grupo e o automorfismo de grupo. São esses os termos que vão aparecer com mais frequência. Os demais, epimorfismo, monomorfismo e endomorfismo, não aparecem tanto assim. Mas esses dois precisa saber. O que é um isomorfismo? É um homomorfismo bijetor. O que é um automorfismo? É um homomorfismo de um conjunto G nele mesmo, que é também bijetor. Antes da gente ver algumas propriedades dos homomorfismos, vamos ver alguns exemplos. Vamos pegar a função f que vai dizer para o conjunto dos complexos menos o zero, dada como f aplicada no número inteiro x é simplesmente calcular a potência i elevada a esse número inteiro x. Essa função vai ser um homomorfismo do grupo dos inteiros com a soma para o grupo dos complexos com a multiplicação. Como é que eu verifico isso? Eu preciso verificar se essa função satisfaz a definição de um homomorfismo, que é o quê? Eu vou pegar dois elementos x e y no domínio e vou aplicar f no x operado com y e eu quero comparar isso com f de x operado com f de y. Aqui eu posso resolver primeiro esse lado, depois esse lado e comparar as duas respostas. Então, vamos pegar dois números inteiros, sejam x e y, números inteiros quaisquer. O que a gente tem? Se eu aplico a f na soma de x mais y, o que a f faz? Ela pega um número inteiro qualquer e faz o i elevado a essa potência. Como x e y são números inteiros, x mais y também é um número inteiro, então isso aqui é simplesmente i elevado a x mais y. Agora, a propriedade de potência, isso é a mesma coisa que i elevado a x multiplicado por i elevado a y. Só que o que é i elevado a x? I elevado a x é o resultado da função f aplicada no x. O que é i elevado a y? É o resultado da função f aplicado no número inteiro y. Então o que está acontecendo? Eu estou pegando uma soma de elementos e isso está virando um produto de elementos no contradomínio. Logo, realmente essa função é um homomorfismo de grupos. Então, logo, f é realmente um homomorfismo de grupos. No segundo caso, vamos pegar a função f que vai do conjunto dos reais positivos
sem o zero para todo o conjunto dos reais, dado como f aplicado no x é simplesmente ln de x. Aqui, esse primeiro grupo eu estou considerando como grupo multiplicativo dos reais e o segundo grupo como o grupo aditivo dos reais. O que eu quero ver? Eu quero ver se a função f aplicado em dois elementos operados pela operação do domínio, a operação do domínio é multiplicar, se vira a função f aplicada no primeiro elemento, operado com a operação do contradomínio com a f no segundo elemento. Então, eu quero verificar se isso é verdade para quaisquer x e y no domínio dessa função. Então, de fato, dados elementos x e y no domínio dessa função, temos o que? F aplicado no x operado com y, isso é o que? Se x e y estão em R+, como R+ é grupo, x operado com y continua em R+ asterisco, então eu posso aplicar a função nele. Então, esse é ln de x vezes y. Agora, ln de x vezes y, propriedade do logaritmo natural, ele faz o que? Pega um produto e transforma numa soma. Então, esse é ln de x mais ln de y. Mas ln de x é a mesma coisa que f aplicada no x, ln de y é a mesma coisa que a f aplicada no y. Então, realmente, essa função é um homomorfismo de grupos. Portanto, f é um homomorfismo de grupos. Agora, dado m um número inteiro positivo, que eu vou fixar, vamos pegar a função f que vai de z para o conjunto Zm, que é o conjunto das classes de equivalência na congruência módulo m, dada como f aplicada no x é simplesmente o x barra. Essa função também vai ser um homomorfismo do conjunto dos inteiros com a operação de soma para o conjunto Zm com a operação de soma. Então, se eu considero f de z para Zm, dado como f de x é x barra, eu quero mostrar que essa função é um homomorfismo de grupos. Então eu preciso mostrar o quê? Que se eu pego dois elementos do domínio e opero segundo a operação do domínio, então se eu faço x mais y, isso é a f no primeiro operado pela operação do contradomínio, pela soma de Zm, com a f no segundo elemento. Então, novamente, de fato, dados x e y em z, que a gente tem f calculado no x mais y, como x mais y ainda é um número inteiro, eu posso determinar a classe dele. Então eu posso pegar o x mais y e determinar quem que é a classe na relação congruência módulo m. Mas a classe do x somado com y é a classe do x somada com a classe do y. A classe do x é a f aplicada no x, a classe do y é a f aplicada no y. Portanto, f é um homomorfismo de grupos. Um último exemplo, antes da gente partir para algumas propriedades, é o seguinte. Pega G como uma operação asterisco, um grupo qualquer, escolhe um certo z nesse conjunto, um elemento qualquer, vamos denotar por z a menos 1 o inverso ou o oposto desse elemento z. E aí eu vou definir uma função que vai desse conjunto G para o conjunto G fazendo o quê? Eu vou chamar ela de f de índice z, porque para cada z diferente eu vou poder definir uma função. Então essa função f de índice z vai do conjunto G para ele mesmo fazendo o quê? F aplicado num certo elemento x é o quê? É você pegar o z a menos 1, operar com x, operar com o elemento z. Isso para qualquer x no conjunto G. Então, essa função sempre vai ser um isomorfismo de grupos. Na verdade, como essa função vai de G para G, ela é sempre um automorfismo de grupos. Então, dado G um grupo qualquer, essa função sempre vai ser um isomorfismo de grupos, ou seja, vai ser um homomorfismo de grupos e esse homomorfismo é bijetor. Então, a gente tem que mostrar o quê? Que f é homomorfismo e que f é uma função bijetora. Bom, então vamos mostrar primeiro que essa função é um homomorfismo de grupos. Dados x e y em G, o que a gente tem? Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso mostrar que a f aplicada no x operado com y é igual a f aplicada no x operado com a f aplicada no y. A operação aqui é a mesma porque eu estou lidando com uma função do grupo G nele mesmo. Então, dados x e y em G, o que a gente tem? Se eu calculo f no x operado com y, o que vai dar? X operado com y é de novo um elemento do conjunto G. O que essa função faz? Ela pega um elemento qualquer do conjunto G e opera nesse elemento no lado da esquerda o inverso de z e no lado da direita o z. Então, como é que vai ficar f nesse caso? Eu vou operar com esse elemento aqui no lado da esquerda o z a menos 1, então é z a menos 1 operado com x, operado com y. No lado da direita eu vou operar com o z. Eu quero comparar isso com quem? Com f de x
operado com f de y. Vamos calcular separadamente esse outro lado aqui e comparar. Agora, o que é f de x operado com f de y? É, pela definição da função, z a menos 1 operado com x operado com z, isso operado com a f aplicada no y, que é z a menos 1 operado com y operado com z. G é grupo, a operação do grupo é sempre associativa. Reorganizo os parênteses desse jeito aqui. Então eu posso escrever z a menos 1 operado com x, operado com z operado com z a menos 1, operado com y, operado com z. Z operado com seu inverso é sempre o elemento neutro. Então isso vai ficar z a menos 1 operado com x, operado com neutro, operado com y, operado com z. Que isso eu posso agrupar como z a menos 1 operado com x, operado com y, operado com o próprio z. Agora, esse termo final aqui é igual a esse termo daqui. Logo, f aplicado em x operado com y é igual a f aplicada no x operado com a f aplicada no y. Isto é, f é realmente um homomorfismo de grupos. Agora a gente precisa mostrar que essa função é bijetora, ou seja, que ela é injetora e sobrejetora. Vou mostrar primeiro que ela é injetora. Dados x e y pertencentes ao conjunto G, tais que a f de x é igual a f de y, o que eu quero fazer? Eu quero concluir, o que eu quero fazer a partir disso? Concluir que o x é igual a y. Mas se a f de x é igual a f de y, o que a gente tem? F calculado no x é z a menos 1 operado com x, operado com z. F calculado no y é z a menos 1 operado com y, operado com z. Aqui agora eu posso operar aqui pelo lado da esquerda com o z, e aí eu ficaria com z operado com z a menos 1, operado com x, operado com z, igual a z operado com z a menos 1, operado com y, operado com z. Z operado com z a menos 1 é o elemento neutro, então isso aqui dá o neutro. Neutro operado com x é o próprio x. Então isso fica x operado com z igual a y operado com z. Agora eu posso operar pelo lado da direita com z a menos 1 dos dois lados. E aí fica o quê? X operado com z operado com z a menos 1 igual a y operado com z operado com z a menos 1. Z operado com z a menos 1 é neutro, z operado com z a menos 1 é neutro, x operado com neutro é o próprio x, y operado com neutro é o próprio y. Assim, x é igual a y, isto é, f é injetora. Por fim, eu preciso mostrar que essa função é sobrejetora, ou seja, eu preciso mostrar o quê? Que se eu pegar um y qualquer no conjunto G, eu consigo encontrar um x também em G, tal que a f calculada no x é y. Agora, o que a f faz? Ela pega o x e faz o quê? Opera com z a menos 1, x, z. Eu quero que seja igual a y. Lembrando, na sobrejetividade, eu pego um y, o y é um valor que eu conheço, eu quero determinar o x, então eu quero saber se esse x existe. Isolando o x nessa equação da mesma forma que a gente fez aqui no caso da injetividade, que foi o quê? E operando com z ou z a menos 1 da forma adequada, então eu opero primeiro com z pelo lado de cá, para poder cancelar esse z a menos 1, depois eu opero com z a menos 1 do lado de cá para cancelar esse z, e aí sobraria o quê? X igual a z operado com y operado com z a menos 1. Pergunta é, esse elemento pertence ao conjunto G? Pertence, né? Porque G é grupo, tanto z quanto y são elementos de G. Se eles são elementos de G, se eu opero desse jeito, o resultado continua pertencendo ao conjunto G. Então essa função é sobrejetora? É, porque dado um y qualquer, basta escolher o x nessa aparência que a condição da sobrejetividade vai ser satisfeita. Vamos então escrever esse rascunho aqui. Agora, dado y no conjunto G, tome x igual a z operado com y operado com z a menos 1, que pertence ao conjunto G. Assim, a f aplicada no x é o quê? Por definição, isso é z a menos 1 operado com x operado com z, substitui o valor do x. Então isso fica z a menos 1 operado com z, operado com y, operado com z a menos 1, operado com z. Agrupando os parênteses dessa forma, usando associatividade, isso aqui dá o elemento neutro, isso aqui também dá o elemento neutro. Neutro operado com y é y, y operado com neutro é o próprio y. Ou seja, f é sobrejetora. Como ela já era injetora, ela é uma função bijetora. Como f é um homomorfismo bijetor, então f é um isomorfismo. Portanto, f é um isomorfismo de grupos, que era o que a gente queria.
Algumas propriedades básicas que todo homomorfismo de grupos tem que satisfazer são as seguintes. Vamos pegar um grupo G com operação asterisco, um grupo H com uma operação triângulo e f de G para H um homomorfismo de grupos. Eu vou denotar por 1 de G e 1 de H os elementos neutros no conjunto G e no conjunto H, respectivamente. Então, o que a gente tem? F aplicada no 1 de G é sempre 1 de H, ou seja, todo homomorfismo tem que levar elemento neutro no elemento neutro, e o inverso do f de x é a mesma coisa que a f aplicada no inverso de x. Isso para qualquer x no conjunto G. Bom, como é que a gente prova essas afirmações? Bom, vamos então provar a primeira afirmação. Então, primeiro, se eu aplico a f no elemento neutro de G, isso vai sempre pertencer ao conjunto H. Como f de 1 de G pertence ao conjunto H e o 1 de H é o elemento neutro de H, o que a gente tem? F de 1 de G operado com 1 de H, isso é sempre a f de 1 de G. Só que o elemento neutro de G, ele é a mesma coisa que ele operado com ele mesmo. Mas f é um homomorfismo. F aplicado num produto de dois elementos é o quê? A f no primeiro operado pela operação do grupo H com a f aplicado no segundo elemento. Mas, novamente, esse f de 1 ele está no conjunto H, ele é um elemento do conjunto H e H é grupo. Logo, todo elemento precisa ter inverso. Então, isso daqui admite o inverso. Daí, se eu opero dos dois lados aqui pela operação de H com o inverso dessa coisa, que sempre vai existir, isso vai ficar o quê? Eu não mudo essa igualdade, e aí eu fico com quem? F de 1 de G a menos 1 operado com a f de 1 de G operado com 1 de H, isso é igual a f de 1 de G a menos 1 operado com a f de 1 de G operado com a f de 1 de G. Isso aqui é o elemento neutro do conjunto H, isso aqui é o elemento neutro do conjunto H, então eu fico com elemento neutro de H operado com o elemento neutro de H igual ao elemento neutro de H operado com a f de 1 de G. Elemento neutro operado com elemento neutro é ele mesmo, elemento neutro operado com essa coisa aqui é esse valor. Então, f de 1 de G é realmente o elemento neutro do conjunto H, como a gente queria. Agora eu vou provar a segunda afirmação, que diz o quê? O inverso de um f de x é só aplicar a f no inverso de x. O que a gente sabe? Num grupo, o elemento neutro é único. Então, o que essa equação está me dizendo? Essa equação está dizendo que o inverso desse elemento que está aqui é esse valor aqui de fora. Como é que eu verifico se isso é verdade? Verificando se, ao operar esse valor com esse daqui, se isso dá o elemento neutro, no caso aqui, como isso está no conjunto H, o neutro de H, e verificando também se vale o contrário. F de x é menos 1 operado com f de x também dá o neutro de H. Eu preciso verificar essas duas condições porque não existe nenhuma hipótese sobre esses grupos serem comutativos, ou seja, sobre essas operações envolvidas serem operações comutativas. Lembrando, na definição de grupo não é exigido que a operação do conjunto seja obrigatoriamente comutativa. Então vamos verificar isso daqui. Então, seja x um elemento qualquer em G e x a menos 1 o seu inverso. Daí o que a gente tem? Se eu faço f de x operado com f de x a menos 1, isso é o quê? Como f é um homomorfismo de grupos, isso é f do x operado com x a menos 1. X operado com x a menos 1 é o elemento neutro do conjunto G. Agora, f aplicada no elemento neutro do G é o quê? A gente acabou de mostrar que é sempre o elemento neutro do conjunto H. Então, isso daqui é sempre o elemento neutro de H. Se eu faço agora o outro lado, f de x a menos 1 operado com f de x, de novo, usando que f é um homomorfismo, isso é f de x a menos 1 operado com f de x a menos 1 operado com x é o elemento neutro do grupo G, f aplicado no elemento neutro do grupo G é o elemento neutro do grupo H. Então, toda vez que eu opero o f de x com esse valor, dá o elemento neutro, ou seja, o inverso desse valor é esse outro que está aqui. Portanto, o inverso desse valor f de x é a f aplicada no inverso do x, o que conclui a demonstração. E para encerrar a aula, uma última proposição que a gente tem é a seguinte: seja I um subgrupo de um grupo H e f de G para H
um homomorfismo de grupos. Então, a imagem inversa desse subgrupo é sempre um subgrupo do grupo G. Então, eu quero mostrar que esse conjunto aqui é sempre um subgrupo, ou seja, aqui o homomorfismo sempre vai pegar um subgrupo do contradomínio e trazer para um subgrupo no domínio. Como é que eu provo isso? Então, eu preciso mostrar isso, né? Que o F-1 é sempre um subgrupo toda vez que o I for um subgrupo. Como é que eu provo que um conjunto é subgrupo? Se eu pego um grupo G e pego um conjunto K, dentro de G, K é subgrupo quando? Quando K é não vazio, a primeira condição, e o que? X a menos 1 pertence ao conjunto K para todo X no conjunto K, e terceiro, X operado com Y pertence a K para todos X e Y que eu pego no conjunto K. Então, eu preciso mostrar que esse conjunto F-1 de I satisfaz essas três condições. Aqui uma observação é que, como não existe a hipótese que essa função é bijetora, essa notação F-1 significa imagem inversa. O que é o F-1 de I, então? É o conjunto de todos os x que estão no domínio da função, no caso é G, tais que, ao aplicar F nesse x, o resultado pertence ao conjunto I. Quero mostrar, então, que esse conjunto é um subgrupo. Então, F-1 só denota função inversa quando existe a hipótese da função ser bijetora. Bom, então vamos provar essa afirmação. A primeira coisa é o quê? É mostrar que esse conjunto é não vazio. E para isso, uma dica é sempre verificar se o elemento neutro do conjunto pertence ou não a esse subconjunto K. Se o neutro não pertencer, eu já posso dizer que ele não é subgrupo. Se ele pertencer, eu já tenho que ele é não vazio, e aí eu vou verificar as duas condições. Então, o que eu tenho? Primeiro, I é subgrupo de H. Como I é subgrupo de H, então o elemento neutro do subgrupo H pertence ao conjunto I. Além disso, F é homomorfismo. Então, a gente acabou de mostrar o que? A F aplicada no elemento neutro de G é o elemento neutro do conjunto H que pertence ao conjunto I. Ou seja, a F aplicado nesse elemento está pertencendo ao conjunto I. Então, significa que o elemento neutro do conjunto G pertence à imagem inversa do conjunto I. E aí, com isso, o F de I é diferente do conjunto vazio. Agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois elementos do F-1 de I e verificar que essas duas condições aqui são verdadeiras. Agora, sejam x e y elementos no F-1 de I. Então, por definição de imagem inversa, o F aplicado no x pertence ao conjunto I e a F aplicada no y também pertence ao conjunto I. Agora, o que eu sei? Eu sei que I é subgrupo. Se esse elemento está no conjunto I, o inverso dele também está lá. E se esses dois elementos estão no I, se eu opero os dois, o resultado também está lá dentro. Como I é subgrupo do conjunto H, então isso significa o quê? Significa que f de x inverso pertence ao conjunto I e que f de x operado com f de y também pertence ao conjunto I. Só que da proposição anterior, o que é o inverso do f de x? O inverso do f de x é simplesmente o f do x a menos 1. Como f é homomorfismo, o que é f de x operado com f de y? É a f de x operado com y. E do fato de f ser homomorfismo, segue o que? F de x a menos 1 pertence ao conjunto I e f de x operado com y pertence ao conjunto I. Mas se o f do x a menos 1 está em I, significa o quê? Ou seja, f de x a menos 1 está em I, eu posso dizer que x a menos 1 pertence à imagem inversa do conjunto I. F do x com y está em I, eu posso dizer que x operado com y pertence à imagem inversa do conjunto I. Então, o que a gente chegou? Para qualquer x no conjunto F-1 de I, o inverso do x também está no F-1 de I. Para quaisquer pares x e y no F-1 de I, x operado com y também está no F-1 de I. Logo, F-1 de I é realmente um subgrupo do grupo G. Então, se F for um homomorfismo, a imagem inversa de um subgrupo é sempre um subgrupo. Bom, essa aula se encerra aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao estudo de homomorfismo de grupos, vendo mais algumas propriedades que essa função tem, e mais para frente a gente vai ver como que isso é aplicado no estudo de grupos.